Não se esqueça de dar o like. Eu sou a babaca por não deixar meu pai entrar na minha vida depois que ele escolheu sua nova família? Quando eu tinha 13 anos, meu pai teve um caso e deixou minha mãe para se mudar com sua parceira do caso, que chamarei de Janete. Inicialmente, minha irmã e eu visitávamos todo final de semana e devo admitir que ele era um bom pai, embora eu nunca tenha gostado de Janete. Quando Janete engravidou e teve o filho deles, nossas visitas se tornaram menos frequentes e meu pai estava mais preocupado com sua nova família. Ele faltava em alguns dos meus recitais ou nas competições da minha irmã porque estava ocupado com seu filho. Quando eu tinha 16 anos, Janete decidiu que queria se mudar por uma nova oportunidade de trabalho. Eu e minha irmã imploramos para que ele não nos deixasse, mas ele apenas disse: eu preciso priorizar minha família. Ele se mudou para longe, a 10 horas de distância. Isso praticamente acabou com o nosso relacionamento e decidi cortar o contato, pois ficou claro que ele não me considerava família. Minha irmã mais nova manteve contato com ele. Ele tentava me ligar e oferecia para que eu fosse visitá-lo com minha irmã, mas eu recusava. Quando ele voltava para ver minha irmã, eu me recusava a falar com ele quando ele aparecia em casa. Eu não o convidei para minha formatura do ensino médio nem da faculdade. Agora, tenho 33 anos e permaneci sem contato com ele. Ao longo dos anos, ele tentou repetidamente entrar em contato comigo e fazer com que sua família me procurasse em seu nome para reconciliação. Evitei eventos familiares caso ele estivesse presente, incluindo o casamento da minha irmã e os chás de bebê. Meu pai e sua família se mudaram de volta para nossa cidade natal há 3 meses e ele tem sido incansável ao tentar se reconciliar. Recebi mensagens dos meus meio-irmãos querendo um relacionamento, dizendo que ele é um ótimo pai. Meu pai descobriu que estou me casando e continua tentando entrar em contato comigo e até tentou falar com meu noivo. Janete me mandou uma mensagem dizendo que eu quebrei o coração do meu pai repetidamente e sou patética, e que deveria fazer terapia. Eu respondi que ela não passava de uma vadia destruidora de lares e depois a bloqueei. Todos parecem querer que eu o deixe voltar para minha vida. Estou cansada de todo o assédio e de me deparar acidentalmente com meu pai e sua família na cidade. Sempre que o vejo, simplesmente me afasto e me recuso a falar com eles. Todos dizem que ele é um bom pai e fez o possível para manter contato, mas eu afastei. Todos estão me pressionando, minha mãe, irmã, avós, tios e tias, até alguns dos meus amigos. Meu noivo até começou a dizer que estou errada por excluí-lo. Está começando a me afetar, então sou a babaca? Não é a babaca, mas isso vai ser brutal se seu noivo não entrar na mesma página. Dependendo do tamanho da sua cidade natal e de quão sério ele está pressionando isso, você pode precisar considerar se mudar, especialmente se todos ao seu redor estiverem envolvidos. Você tem o direito de ter qualquer tipo de relacionamento que desejar com seu pai. Seu noivo teve que lidar com o abandono de seu pai? Não. Sua irmã era mais jovem que você e pode não ter sentido a perda como você. Você tem o direito de se sentir zangada e magoada. Bloqueie Janete. Esta é a mulher que pressionou seu pai a deixar sua cidade. Ela teve um caso com ele que acabou com sua família. Seu pai fez essas coisas também. Nenhum deles tem o direito de dizer como você deve reagir ou se sentir. Pais ausentes adoram voltar para a vida de seus filhos quando os filhos são adultos e não precisam mais ser criados e as coisas são fáceis. Você deve se sentir totalmente livre para fazer o que é certo para você. Diga a todos os outros que você não quer mais ouvir sobre isso. Eles não têm o direito de ditar como você se sente. Sempre que alguém tocar no assunto, saia da sala ou desligue o telefone. Não tolere isso e as pessoas aprenderão a parar. Atualização. Obrigada por todos os comentários, embora a maioria pareça ser não é a babaca, alguns foram é a babaca. Alguns de vocês deram sugestões úteis que estou planejando considerar. Acabei de falar com meu noivo e, infelizmente, não deu certo, mas neste momento, já tive o suficiente e quero fugir e nunca mais voltar. Meu noivo conhece minha história com meu pai e Janete. Expliquei que ele, ao se aliar ao meu pai e me pressionar, estava me machucando e, como meu noivo, deveria estar me apoiando. Meu noivo, que chamarei de Léori, me disse que não pode me apoiar em fazer algo que ele sabe que está errado. Léori me disse que havia falado com meu pai e entendido os dois lados da história e acredita que, se nos sentarmos e conversarmos, podemos resolver isso e nos reconciliar. Eu disse a Léori que não quero isso e quero zero contato, e perguntei por que ele está até falando com meu pai. Léori admitiu que seu pai, que é amigo do meu pai, encorajou Léori a falar com ele e ouvi-lo.
Léory me disse que meu pai me amava muito e sempre quis estar na minha vida e tem fotos minhas. Imagino que ele as tenha recebido da minha família, já que minhas redes sociais estão privadas. Léory me disse que meu pai está despedaçado com o estado do nosso relacionamento porque eu estava sendo irracional sobre ele se mudar quando eu era jovem. Léory afirmou que comecei com o pé errado com Janete e que não sou inocente no rompimento do relacionamento. Ele me disse que todos podem ver a verdade menos eu, e para me olhar no espelho porque eu sou o problema. Não é preciso dizer que desabei chorando e perguntei por que ele estava fazendo isso comigo e não me apoiando. Léory afirma me amar, mas não vai ficar de braços cruzados e assistir a uma vadia sem coração. Depois que ele disse isso, me levantei, disse a ele que ele não deveria casar com uma vadia sem coração, e saí. Atualmente, estou sentada no meu carro. Meu celular está explodindo com Léory tentando me contatar, mas não quero falar com ele. Sinto que estou perdendo tudo e todos, não entendo o que está acontecendo. Vai ser terrível por um tempo, não se deixe abater, porque se você se deixar, só vai piorar. E pelo menos você descobriu antes de casar com o Léory que ele é assim. Desejo a você tudo de melhor daqui para frente. Atualização. Oi pessoal, obrigada pelos comentários e por me deixarem desabafar com vocês, pois eu realmente preciso de uma perspectiva externa. Eu sei que muitos de vocês estão me dizendo para cortar todo o contato com minha família e sair da cidade. Isso não é uma opção para mim financeiramente, e eu não seria capaz de começar um negócio em outro lugar. Todo meu dinheiro está investido aqui e eu só consegui me estabelecer recentemente com uma renda estável, então me mudar não é uma opção para mim. Eu amo meus amigos e família e não quero cortar todos, eu amo minha cidade natal, cresci aqui, está em minha vida e não estou disposta a abandoná-la. Eu não esperava escrever outra atualização tão rápido, mas muita coisa aconteceu hoje. Primeiramente, concordei em encontrar meu pai para conversar e tentar fazê-lo recuar e me deixar em paz. Pedi para minha mãe organizar isso, só ele, sem mais ninguém. Eu não estava certa se ele concordaria com isso, mas dentro de 15 minutos após ela ligar, ele estava na porta. Pedi para minha mãe ficar e mediar. Para resumir a conversa. Estas estão um pouco confusas porque é muita coisa para lembrar. Eu pedi a ele para me dar espaço e parar de tentar fazer com que todos fiquem do seu lado e me deixem viver minha vida. Disse a ele que ele deixou de ser meu pai quando se mudou 10 horas de distância. Disse a ele que Janete foi cruel comigo e contei a ele todas as coisas horríveis que ela disse para mim ao longo dos anos. Odeio como ele escolheu Janete e sua nova família em vez de mim, e como ele me disse basicamente que eu não era família. Ele foi um idiota por reter meu fundo da faculdade e tentar me chantagear, e depois gastou isso com sua nova família. Odeio como perdi eventos familiares importantes porque ele compareceu aos eventos e os tornava constrangedores. Não vejo seu filho e filha como minha família e estou cansada deles tentarem falar comigo e se aproximarem de mim. Ele continua criando cenas toda vez que me vê e me faz parecer a vilã. Ele continua se intrometendo na minha vida, indo aos eventos da família do meu noivo, indo pelas minhas costas para falar e influenciar o Léory para o lado dele. Odeio como ele traiu minha mãe e destruiu nossa família e depois ouviu Janete, que acabou com nossos encontros, faltou aos meus recitais, reduziu o contato e estava mais preocupado com seu filho. Ele me ama e sempre amou, nunca vai desistir de tentar se reconectar e deu espaço suficiente ao longo dos anos e não quer mais ouvir sobre minha vida por meio de informações de segunda mão e não está disposto a perder mais nada. Ele ama Janete e não consegue se arrepender de seu passado porque não teria ela ou seus 2 filhos. Ele desejava ter feito diferente e terminado seu casamento com minha mãe primeiro. Seus filhos são inocentes e eu não deveria descontar neles, eles só querem conhecer sua irmã mais velha. Eu fui uma criança difícil, rude e desrespeitosa com Janete, quebrando suas coisas, xingando-a, arruinando passeios. Quando Janete engravidou, ela estava em risco e eu aparecendo toda semana e começando discussões a estressava, então, por causa dela e do filho dele, ele interrompeu as visitas de final de semana. Ele ainda falava conosco pelo telefone e nos levava para jantar e passeios, mas apenas não nos deixava dormir. Quando seu filho nasceu, ele nasceu prematuro e teve complicações de saúde que o fizeram ficar no hospital por semanas e frequentes internações. Janete também estava passando por depressão pós-parto, então ele não podia nos ver tanto e teve que perder alguns eventos quando estava cuidando de Janete e seu filho. Janete não conseguia um emprego localmente e a oportunidade era boa demais para perder, então eles tiveram que se mudar. Ele apontou que voltava para a cidade nos fins de semana o máximo que podia para nos ver e sempre nos convidava para voar e passar as férias com ele.
Ele ligava todos os dias, mas eu me recusava a falar ou vê-lo. Eles tinham voado para minha formatura, mas eu me recusei a convidá-lo e ele perdeu a paciência e se recusou a me dar meu fundo da faculdade. Ele pediu desculpas por isso e tentou consertar isso algumas semanas depois e me dar o dinheiro, mas eu recusei. Ele não gastou o dinheiro, ainda o tem e eu só preciso pedir e posso tê-lo. Ele tinha me visitado na faculdade para tentar falar comigo, mas eu me recusei a vê-lo. Ele não vai perder eventos familiares. Ele cria uma cena porque sente minha falta e só quer falar comigo e se reconciliar, mas sempre acabo fugindo ou gritando insultos para ele e Janete. Ele está tentando se reconectar há 16 anos, mas eu bloqueio a cada passo, ele só quer ser meu pai. Ele é velho amigo do pai do meu noivo e esperava que meu noivo pudesse me fazer ver as coisas com clareza e abrir uma linha de comunicação. Ele sente que nunca dei uma chance para Janete, não importa o quanto ela tenha tentado no início, e esperava que pudéssemos ser civilizados. Janete odeia saber que eu falo mal dela, sou má com seus filhos e não falo com ele. Ele quer. Meu pai está em terapia e quer que eu me junte a ele para sessões em família. Ele quer que eu passe um tempo com ele sozinha. Parar de ser rude e má com seus filhos e passar tempo com eles. Parar de falar mal de Janete para todos e realmente dar uma chance a ela. Convidar ele e sua família para o meu casamento e que ele me leve até o altar. Eu quero. Que ele pare de falar com meus amigos e fazer com que outros tentem falar comigo por meio dele. Manter Janete completamente longe de mim. Ser civil em eventos ou na cidade, desde que ele não tente me abraçar ou falar comigo. Minha mãe disse a ele que ele estava sendo irrealista com algumas das coisas que quer, especialmente em relação a Janete e seus outros filhos, então concordamos por enquanto. Eu participarei de 3 sessões de terapia com ele quando ele marcar. Minha mãe acha que preciso de terapia individual também. Ele vai parar de tentar interferir na minha vida e relacionamentos. Ele manterá Janete longe de mim e falará com seus filhos para me dar espaço. Serei educada com ele em público, desde que ele respeite meu espaço pessoal e não se aproxime ou me pressione. Quanto ao meu noivo, eu ainda não falei com ele, ele apareceu na casa da minha mãe, mas ela se recusou a deixá-lo entrar. Ele continua me ligando, assim como sua família e amigos, dizendo para eu ouvi-lo. Durante minha conversa com meu pai, descobri que ele pagou a maioria dos fornecedores e serviços para o meu próximo casamento e eles têm mantido contato há bastante tempo, mais do que eu pensava. Léory me disse que sua família havia pago por essas coisas e eu acreditei nele. Me sinto traída por ele e não confio nele. Eventualmente vou ter que falar com ele, mas não me sinto pronta. Atualização. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas por remover minhas postagens. Eu estava muito chateada e me senti sob muita pressão, precisava de espaço para pensar sem mensagens constantes. Alguns de vocês estavam tentando ser prestativos e eu aprecio isso, mas algumas das mensagens abusivas que recebi foram terríveis. Estou atualizando para aqueles que pediram uma atualização e foram solidários comigo. Esta será minha última postagem e não vou mais postar. Primeiramente, o acordo com meu pai está fora de questão. Ele nem mesmo conseguiu passar uma semana sem ultrapassar meus limites. Então não haverá sessões de terapia com ele e eu permanecerei sem contato. Como todos vocês estão cientes, após falar com meu pai e concordar com uma maneira de seguir em frente com minhas condições. Manter Janete longe de mim. Dizer a seus filhos para recuarem. Não me pressionar ou invadir meu espaço. Durou apenas 3 dias. Todos pareciam felizes porque eu perdoei meu pai e me disseram isso. Minha irmã estava animada por eu estar disposta a lhe dar uma chance, com alguma pressão, concordei em jantar apenas com ela e meu pai. Quando minha irmã e eu chegamos ao restaurante para encontrar nosso pai, ele não estava sozinho. Ele havia convidado Janete, meus avós, seu filho e filha. Ele se levantou e tentou me abraçar. Imediatamente fiquei chateada perguntando por que eles estavam lá. Meu pai me disse que se tivermos alguma esperança de reparar nosso relacionamento, eu tinha que aceitar Janete e meus irmãos mais novos. Eu disse a ele que acabará de quebrar nosso acordo e para nunca mais me contatar e tentei sair. Ele se recusou a me deixar sair e me segurou. Quando digo que foi um inferno, quero dizer isso. Comecei a gritar com eles. Meu pai, Janete e avós tentaram me fazer duvidar de mim mesma e me convencer a sentar quando isso não funcionou. As coisas esquentaram muito e uma briga começou e muitas coisas imperdoáveis foram ditas por meu pai e Janete, incluindo comentários sobre minha aparência e me chamando de psicopata.
Meu meio-irmão saiu do restaurante e minha meia-irmã começou a chorar. Minha irmã realmente me surpreendeu e me defendeu, gritando com meu pai por arruinar as coisas depois de todo esse tempo, quando eu finalmente lhe dei uma chance. Ela até deu um tapa em Janete. Ela me tirou de lá e pediu desculpas para mim. Acho que foi a primeira vez que ela realmente viu como Janete era comigo e como ela me tratava. Ela continuou dizendo que não conseguia entender como papai passou anos dizendo que faria qualquer coisa para me ter de volta e então faria isso quando finalmente teve a chance de reconstruir o relacionamento. Meu pai tem tentado entrar em contato comigo, mas eu bloqueei e me recusei a falar com ele. Também me recusei a falar com meus avós. Meu pai tentou convencer minha mãe e minha irmã a falar comigo, mas acho que ele queimou suas pontes com elas. O incidente do restaurante se espalhou e algumas pessoas parecem estar se afastando. Como eu disse, o que meu pai e Janete gritaram para mim foi imperdoável e eles foram ouvidos e isso é uma cidade pequena. Espero que as pessoas se afastem e aqueles que não o fizerem, vou ter que cortá-los. Minha irmã está muito insatisfeita com meu pai e Janete e não está falando com eles. Ela os culpa por eu ter cortado o contato novamente. Minha irmã não está permitindo que eles vejam seus filhos. Eu não sei se minha irmã vai se reconciliar, mas no momento ela está furiosa. Minha mãe também está furiosa e aparentemente teve algumas palavras escolhidas com meu pai e Janete e prometeu que nunca mais vai me pressionar a falar com ele. Eu vou fazer terapia individual, acho que realmente preciso. Eu me sinto mal pelos meus meio-irmãos, pois eles não fizeram nada de errado, e talvez esteja aberta a ter um tipo de relacionamento distante com eles no futuro, mas ainda não estou pronta, ou talvez nunca esteja. Eu mandei uma mensagem para eles no Facebook para me desculpar e dizer que eles não fizeram nada de errado. Por fim, para atualizar todos vocês, em relação ao meu noivo, bem, eu falei com ele ontem sobre tudo o que aconteceu, desde que saí de casa sem falar com ele. Basicamente, ele foi pressionado por seu pai a falar com meu pai e ouviu uma história triste de um pai mal compreendido que quer desesperadamente estar na vida de sua filha. Léo estava irritado comigo por recusar a ir aos eventos da família dele e sair da festa de aniversário de sua mãe quando percebi que meu pai e Janete estavam lá, pois ele estava sendo pressionado por sua família por eu estar arruinando seus eventos. Ele só queria que todos fossem felizes e se dessem bem, claramente às minhas custas. Léo admitiu que meu pai havia pago por alguns dos fornecedores para o casamento, mas ele não sabia disso até depois que já estava pago. Seu pai havia dito a Léo que ele e sua mãe haviam pago. Meu pai disse a Léo que era um presente e sua forma de contribuir. Léo admitiu que meu pai havia pedido a ele para falar comigo em seu nome. Eu disse a Léo que ele tinha traído minha confiança e não consigo me ver casando com alguém que não me apoia. Ele começou a chorar e me pediu desculpas, prometendo nunca mais fazer isso. Léo estava despedaçado e implorou por uma segunda chance. Para aqueles de vocês que queriam que eu terminasse com ele, desculpe desapontá-los, mas vamos tentar resolver isso. Além desse problema, ele foi o melhor parceiro e eu realmente acredito que ele foi manipulado por sua família e meu pai. Léo prometeu enfrentar sua família e cortar o contato com meu pai. Ainda estou morando na casa da minha mãe, pois ainda preciso de algum espaço que não terei se voltar para casa. Vamos entrar em contato com nossos fornecedores de casamento e ver quais são nossas opções na próxima semana. Léo está implorando por um adiamento em vez de cancelar tudo. Talvez ainda terminemos, já que ações valem mais que palavras, e preciso ver se ele pode reconstruir o que tínhamos e me mostrar que posso confiar e depender dele. Atualização. Olá a todos. Não planejava fazer outra atualização de jeito nenhum, mas ainda estou recebendo mensagens pedindo uma atualização e pensei em informá-los sobre os recentes acontecimentos. Primeiramente, cancelei o casamento. Consegui alguns reembolsos parciais, mas perdi algum dinheiro. Léo implorou para eu não cancelar o casamento, mas não havia como eu me casar com ele depois do que ele fez. Eu estava decidida a lhe dar uma segunda chance e ele me prometeu que iria manter pouco contato e enfrentar seus pais e emitir um ultimato de que não toleraríamos nenhum contato com meu pai e Janete. Basicamente, ele diria a eles que não participaríamos de nenhum evento ou festa se eles fossem convidados e que não toleraríamos nenhuma tentativa de forçar contato ou relacionamento com meu pai. Ele se encontrou com eles para explicar isso. Quando ele voltou dessa reunião, ele estava bastante irritado comigo e parecia ter mudado de ideia. Para resumir, ele estava tentando me convencer de que sua família só tinha boas intenções e que ele não poderia manter pouco contato com sua família porque as ama e não pode ditar suas amizades.
Ele então tentou me convencer de que isso não seria um problema no futuro e que seu pai falaria com meu pai e diria para ele se comportar bem na minha presença. Assim que ouvi isso, os comentários das pessoas passaram pela minha cabeça e o principal foi: se tivéssemos filhos, ele os levaria para sua família, onde meu pai e Janete estariam, e eu não teria controle sobre isso. Naquele momento, percebi que não podia confiar em Léo e nunca poderia. Terminei com ele, ele não está lidando bem com isso e continua me implorando para voltar e que cortaria o contato com sua família. Sua família e amigos estão tentando me convencer em seu nome para não terminar nosso relacionamento. Ele fez sua escolha e me provou que é um fraco. Não preciso dele na minha vida. Em relação ao meu pai, estou pensando em conseguir uma ordem de restrição, dado o que aconteceu no restaurante, talvez eu possa, mas ainda não sei. Um amigo meu está me ajudando a investigar isso. Meu pai manteve um perfil baixo desde a semana passada, exceto por algumas tentativas de me pedir desculpas, não ouvi muito dele. Minha irmã ainda não fala com ele ou com Janete. Ao contrário de mim, minha irmã é altamente confrontacional e os atacou e Janete nas redes sociais com o que aconteceu no restaurante e coisas que aconteceram no passado que eu não sabia. Minha irmã e Janete tiveram uma briga pública muito grande quando ela as viu na cidade devido às postagens de minha irmã e exigiu que elas fossem retiradas. Acabou com Janete agredindo minha irmã. Meu pai aparentemente ficou ao lado de Janete nisso. Minha irmã agora odeia Janete e se recusa a falar com nosso pai, que também está tentando contatá-la. A reputação do meu pai e de Janete parece ter sido prejudicada e entre o incidente no restaurante e a briga de minha irmã com Janete e suas inúmeras postagens no Facebook sobre eles, as pessoas estão fofocando. Isso funcionou bem para mim porque algumas pessoas recuaram, o que me deixa feliz. Infelizmente ainda há algumas pessoas do lado dele, incluindo os pais do meu ex. Quanto aos meus meio-irmãos, não há muita novidade em relação a eles. Encontrei um terapeuta, mas há uma lista de espera antes de poder começar minha terapia. Ainda estou morando com minha mãe, que está completamente ao meu lado, e encontrei uma gatinha, vou buscá-la na próxima semana. Seu ex e sua família, seu pai e sua esposa são péssimos. Desculpe por tudo isso que aconteceu com você e eu percebo que, por mais que o Reddit esteja totalmente a favor do termine com ele, e eu realmente acredito que foi a melhor decisão, você provavelmente ainda está com o coração partido e levará tempo para cicatrizar. Tome o seu tempo, utilize o botão de bloqueio sempre que alguém enviar uma mensagem inapropriada sobre a situação. As pessoas que você removeu da sua vida não têm ninguém além de si mesmas para culpar. Muito obrigado por assistir, comente sobre a história, compartilhe para um amigo e confira esse próximo vídeo. Uma boa tarde pessoal.